Fala, nossa Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos analisar um empate entre Azures e Atlético em partida válida pelo Campeonato Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse confronto. Então vamos lá para falar de Azures 0, Atlético Paranaense 0, partida que teve início às 20 horas desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, lá no estádio Os Pioneiros, na cidade paranaense de Pato Branco, e válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. E, gente, vou pedir desculpas pra você se eu parecer um pouquinho desanimado hoje, não é desânimo, é cansaço mesmo. Fiquei na estrada hoje o dia inteiro, voltando de uma viagem de trabalho, então tô bem cansado realmente, mas não vou deixar de cumprir o meu compromisso de vir aqui e falar do jogo com vocês, que pra mim é sempre um prazer, tá? E pra enfrentar o Azures lá em Pato Branco, lá no estádio Os Pioneiros, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri promoveu algumas mudanças na escalação da sua equipe. No sistema defensivo, Tobias Figueiredo, zagueiro português, estreou como titular e formou com Léo uma dupla que deve se repetir aí ao longo da temporada, porque todos imaginamos será a dupla titular do Atlético Paranaense na Série B do Campeonato do Campeonato Brasileiro, desculpem. No meio de campo, o Patrick assumiu a posição do Filipinho e o Juliano estaria entre os titulares, inclusive o Juliano constava na escalação que o clube divulgou naquela arte já conhecida, porém acabou sacado da equipe de última hora. Não sabemos, pelo menos até o presente momento, qual foi o motivo que levou a essa mudança, né, depois do anúncio da escalação, porém o fato de que o meio-campista ter permanecido no banco durante os 90 minutos pode ser um indício de que houve alguma pequena questão física ou algum desconforto. Sendo esse o caso, né, tomara que não seja, mas sendo esse o caso, eu espero que não seja nada grave. O Juliano é um jogador que tem tudo para ser bastante importante para o Atlético ao longo do ano e seria fundamental que ele se mantivesse saudável. O Luiz Fernando foi escalado no comando do ataque, né, como uma referência móvel, com o colombiano Kevin Velasco pelo lado direito e Isaac como extremo esquerdo. E embora o Atlético até tenha ensaiado um bom desempenho nos primeiros minutos, né, do primeiro tempo, ele acabou não conseguindo se impor, não conseguiu dominar o Azures no primeiro tempo e concedeu algumas oportunidades para a equipe da casa, sendo que a mais evidente delas, a mais clara de todas elas, o pênalti bem defendido pelo Mikael nos minutos finais da primeira etapa. E aí talvez você esteja se perguntando, ou tenha se perguntado depois desse primeiro tempo ruim do Atlético, por que esse Atlético jogou tão mal? Ou será que esse elenco é tão ruim assim? E se você quiser saber a minha opinião sobre essas questões, eu não creio que o elenco do Atlético seja ruim. Pelo contrário, tá? Para mim o Atlético tem hoje, com relativa tranquilidade, um dos elencos mais qualificados da Série B do Campeonato Brasileiro, se não for o mais qualificado. Porém, existe um probleminha estabelecido no setor de meio de campo do Atlético e que o Maurício Barbieri ainda não conseguiu equalizar até esse ponto da temporada. Por que eu digo isso? Porque na base do meio de campo a gente tem um desempenho do Raul oscilando bastante entre ser capaz de encontrar bons passes entre as linhas de marcação e iniciar, né, direcionar as jogadas ofensivas, isso nos seus melhores momentos, e nos piores momentos ter muita, mas muita dificuldade para encontrar passes para superar a primeira pressão exercida pelo adversário no momento em que o Atlético recupera a posse da bola. E o Raul, gente, ele foi muito bem fazendo esse mesmo papel com o Maurício Barbieri lá no Red Bull Bragantino. E pode, inclusive, voltar a ir muito bem, né? O Atlético tem 2 meses de temporada, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muito jogador que vai melhorar de rendimento, tem muito jogador que vai cair de rendimento, isso faz parte de uma temporada que é longa, como a do Campeonato Brasileiro, principalmente por conta dos campeonatos estaduais, né? Então, sem desespero, mas o Raul nesse momento não executa a função como a gente imaginava que ele poderia. E aí, aqui entre nós, eu não vou deixar esse assunto quieto, tá? Sei que muita gente não quer ouvir falar disso. O que um Fernandinho sobraria tecnicamente nesse papel e potencializaria todo o coletivo da equipe executando essa função não é pouca coisa, tá? O Atlético jamais, repito, jamais deveria ter liberado um jogador do calibre do Fernandinho sem pelo menos sentar e apresentar uma proposta de renovação. O Fernandinho seria uma peça fundamental nesse elenco, não tenho nenhuma dúvida disso. Um segundo problema no meio de campo, talvez esse seja o maior, pelo menos na minha percepção,
é a posição de segundo volante, ou se você quiser chamar de interior direito também pode, ou se você quiser chamar de outra coisa, sem problema também, mas enfim, a posição, a função que tem sido exercida pelo Filipinho na maior parte do tempo e que hoje foi exercida pelo Raul. Porque o Barbieri ainda não conseguiu encontrar uma alternativa que equilibre de maneira saudável para a equipe como um todo a capacidade de pressão em posição física que tem jogadores como o Filipinho e como o Patrick nessa função, mas que ao mesmo tempo são jogadores que não se sentem confortáveis entre as linhas de marcação e aí toda a fluidez da circulação da bola da equipe acaba se perdendo por essa dificuldade que eles têm. E o equilíbrio entre essa capacidade de fazer pressão e a criatividade que você ganha, a fluidez, o dinamismo que você ganha se você tem um João Cruz ali, por exemplo, mas aí você tem uma perda nessa capacidade de pressionar. O Atlético não tem ainda um trio que funcione, que se complemente de maneira natural e que possa fazer as coisas acontecerem dentro de campo. Isso seria fundamental, especialmente para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas lógico, quanto antes isso acontecer, mais tranquilos todos nós poderemos ficar em relação a isso. E o Patrick, gente, eu vou deixar bem claro pra vocês porque eu não gosto de mentir pra ninguém aqui não, tá? O Patrick, nessa função que o Maurício Barbieri escalou ele hoje, ele tende a não funcionar. A última vez que o Patrick foi utilizado como volante de maneira consistente, apresentando bom rendimento no futebol brasileiro, foi no Sport de Recife antes de assinar com o Internacional. No Internacional, no São Paulo, nos bons momentos que o Patrick teve na carreira, normalmente ele foi um meio-campista pelo lado esquerdo que chegava na área adversária para concluir em gol, né? Porque é um jogador de porte físico, de imposição física, com uma boa finalização. Então é um jogador até raro no futebol brasileiro, esse ponta, esse meio esquerdo, enfim, como você preferir chamar, que tenha essas características, mas para o Patrick funcionar no futebol brasileiro em tempos recentes, só assim. E aí colocá-lo no meio de campo entre as linhas de marcação tende a prejudicar o rendimento dele de maneira muito notória e, consequentemente, vai gerar um prejuízo também para a equipe como um todo. Não vejo o Patrick funcionando dessa forma. Espero que tenha sido só um teste do Maurício Barbieri, porque se a ideia for utilizá-lo assim, o Atlético tende a perder muito, né? Inclusive com um jogador que, se conseguir se manter em forma, se conseguir se recuperar, pode funcionar bem para o Atlético em outros contextos. Vamos ver aqui o que mais eu anotei. E aí a gente tem o terceiro e último elemento desse meio de campo, né? O meio atacante, o interior esquerdo, enfim, não vou ficar me prendendo em nomenclaturas, porque quando é o Bruno Zapelli, como aconteceu no segundo tempo de hoje, que atua nessa posição, existe um ganho muito grande em qualidade técnica, em fluidez, em dinamismo, em capacidade de encontrar o último e o penúltimo passe, e especialmente quando o Zapelli entra bem e consegue dominar o setor, né? Então, nos seus melhores momentos, o Zapelli chega inclusive a mascarar um pouco da dificuldade que os seus companheiros de meio de campo têm apresentado nesse início de temporada. Só que não é justo esperar do Zapelli que ele individualmente corrija problemas do coletivo. O Atlético precisa encontrar uma fórmula que funcione para todos, consiga potencializar todos, para que a equipe funcione de maneira geral, não dependa especificamente de um jogador, seja ele quem for. Então, o Atlético realmente precisa de uma mudança nesse meio de campo até encontrar uma fórmula que funcione. Porque quando você tem o João Cruz, por exemplo, você perde criatividade, você perde fluidez, você perde um pouco de dinamismo. Aliás, dinamismo até que não tanto, o João Cruz realmente se movimenta bastante. Mas você ganha em capacidade de finalização, especialmente de média e longa distância. O João Cruz é um jogador que faz isso muito bem e que não tem medo de arriscar. Então são jogadores de características diferentes. E o Maurício Barbieri, repito, ele precisa encontrar um trio que funcione bem junto, que ainda não aconteceu nessa temporada. E lógico, ainda tem o Juliano, que vem entrando aos pouquinhos, vem apresentando qualidades e que pode se tornar uma peça importante para o Atlético ao longo do ano, como eu falei aí quando eu falei da possível lesão dele. Um jogador que tem tudo para acrescentar bastante no elenco do Atlético. E lógico, enquanto isso não acontecer, enquanto o Atlético não encontrar esse trio que funcione de maneira coletiva, aí a tendência é que realmente o time siga sofrendo, e foi isso que aconteceu durante os primeiros 45 minutos, né? Tanto é que a gente vai pro intervalo lá em Pato Branco, com o placar em branco, em 0-0, e o Maurício Barbieri, gente,
aqui entre nós, ele consegue melhorar o Atlético dos primeiros 45 minutos, tá? Eu não tô falando de uma melhora grandiosa, mas quando você sai de um primeiro tempo muito ruim para um segundo tempo de razoável para bom, existe um ganho que precisa ser reconhecido. O que não significa que esse elenco não precise de reforços, que esse elenco, que essa equipe ainda não precisa evoluir, pelo contrário, tudo isso tem que acontecer, mas não vou deixar de reconhecer que o segundo tempo do Atlético foi sim melhor do que o primeiro. Então, por mais que o Atlético não tenha sido brilhante, né, inclusive passou longe disso, para ser bem honesto, a equipe conseguiu dominar o Azures, especialmente ali entre os 15 e 20 primeiros minutos e na reta final da partida, e criou oportunidades que foram desperdiçadas por Dudu, por Luiz Fernando, por Gonzalo Mastriani, por João Cruz, salvo engano também. Então, a falta de precisão na finalização mais uma vez cobrou um preço alto do Atlético, que precisa começar a ser mais eficiente, como diz o Paulo Autori. Ótima hora para lembrar do Autori, mas enfim. O Atlético precisa realmente começar a ter uma taxa de conversão de oportunidades mais alta, para que jogos como esse não passem uma impressão tão negativa. Porque se o Atlético, mesmo tendo feito um primeiro tempo ruim, voltasse para o segundo tempo, fizesse 1 a 0, 2 a 0 e caminhasse com tranquilidade para uma vitória, a percepção do torcedor, mesmo decepcionado com a primeira etapa, seria muito distante do que a gente tem visto agora nas redes sociais, né? Muita gente chateada, muita gente incomodada, muita gente reclamando, falando que esse elenco não tem valor e que eu particularmente discordo. É um elenco com bastante qualidade, especialmente para o contexto em que o Atlético se encontra hoje de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Eu acho evidentemente que para uma Série A de 2026 precisaria de novas peças. Mas, enfim, o Atlético realmente precisa de um encaixe que ainda não aconteceu, mas que torço que possa acontecer até terça-feira, quando o Atlético enfrenta o Pouso Alegre lá em Minas Gerais, da estreia rubro-negra na Copa do Brasil 2025. E quero saber de você também, claro, o que você acha disso tudo. O que você achou do desempenho do Atlético hoje lá em Pato Branco, se você gostou, ou quem você achou que foi bem, quem achou que foi mal, deixa aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.